Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui nessa noite. Circuito de Filmes, trazendo um filme inspirador. Um filme que retrata uma parte da história, trazendo temas como racismo, holocausto, superação. Então tudo isso a gente encontra no filme Raça. É importante a gente enfatizar a importância desse circuito de filmes. Foi uma forma que eu encontrei de nós colocarmos os aprendizados dos filmes, né, que a gente assiste, tornar aquilo muito útil para a nossa vida, para o nosso dia a dia e para os nossos relacionamentos. É possível, através do filme, você identificar os personagens, identificar a vida deles, situações, desafios que eles passaram, então, baseado nisso, a gente tirar para a nossa vida. Porque filme, né? Filme é algo que todo mundo gosta de assistir. Então, a partir disso, trazer, né, como ferramenta. O filme é algo lúdico. Eu costumo dizer que o aprendizado, sem colocar em prática, ele não serve de nada. Você aprende aqui, no momento seguinte, se você não pratica, esse aprendizado, esse conhecimento pode se perder. Então eu achei muito pertinente, eu comecei esse projeto o ano passado com a Cris Henriques, que é jornalista e empresária, dentre outros papéis que ela tem. E trazendo, né, minha missão é ajudar o maior número de pessoas. É o crescer e o contribuir. Por que o crescer e contribuir? Porque o crescer tem a ver com quanto você busca, né, de conhecimento, autoconhecimento, e aí você transborda. Quando você transborda, você tem para compartilhar com as pessoas. Então esse é o objetivo. Tanto esse canal, o Instagram, como o canal do YouTube, ele foi criado para isso. Então se você não está inscrito no canal, vai lá, né, no link da bio aqui do Instagram e se inscreve, curte, porque é bem bacana esse projeto. Eu quero você incentivando outras pessoas a ter o autoconhecimento. Então vamos ao filme de hoje, né? Raça. É um filme de 2016. Ele tem um drama ali, tem o tema de superação. Ele é em média de 2 horas e 14 minutos. Ele conta a história de Jesse Owens, que é uma atleta americano negro que superou, né, o racismo e não só participou dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, em pleno regime nazista, como conquistou 4 medalhas de ouro. Então esse é a parte introdutória desse filme. Você vê que é uma... Luz, seja bem-vinda. Você vê que uma época, no auge do nazista, né? E o Hitler. Então existiu o discurso que a raça ariana era a melhor raça. Não existia nenhuma raça do planeta que era melhor do que a ariana. Então pense o desafio, né? O desafio que Jesse Owens, né, como atleta, ainda participar das Olimpíadas de Berlim, na Alemanha, acontecendo isso. Então é um desafio em tanto. É bem interessante o início, né, desse filme, que existe o treinador e já começa o filme
porque o Jesse, ele vai para a universidade e a mãe, por ser negra também, fica muito orgulhosa dele. Então assim, Júlio, seja bem-vindo. Então assim, o filme já começa com essa primeira diferenciação, aonde o negro, ele teoricamente não teria, né, condição à vista das outras pessoas da época, e ele já, inicialmente, ele já supera isso, ele está na universidade. Então até uma preparação em relação à mãe, né, até uma questão de uma roupa melhor, essa mãe ela produz para Jesse. O Jesse, ele tem uma namorada inicialmente, é uma mulher, e mais a filha, mas até então ele não está casado com ela. Existiu a oportunidade dele começar a treinar com um treinador bastante conhecido. Doce Alegria, seja bem-vindo, né, o Miguel. Então ele teve a oportunidade de treinar com um treinador bastante conhecido. Só que naquele ano específico, ou no ano anterior, ele não foi bem com os atletas. E aí com a chance, né, vendo a ficha de Jesse, ele viu um potencial no Jesse. Apesar dele ser negro, ele não levou muito em consideração isso. As pessoas ao redor, na universidade, né, pela época, como eu falei, o filme era na época de 1933 e as Olimpíadas de 1936, que Jesse também participou, que foi em Berlim, na Alemanha. Então era plena, o racismo estava ali. O que acontecia na época? Só para vocês entenderem a questão do contexto. Existia a questão da divisão do banheiro, né, de um para branco e para negro. Existia também a questão do ônibus também, uma divisão. Na universidade, o dormitório. Na hora de tomar banho, né, tinha a parte só que era só de homens. Os brancos tinham que tomar banho primeiro e só depois os negros poderiam tomar banho também. Então tem até uma cena no filme que os negros chegam primeiro, estão quase para tomar banho, e aí os brancos chegam e acho que é o líder, né, do esporte específico que estava ali naquele momento, ele falou: vocês vão para onde? E aí começou a falar, né, o preconceito, falar uma série de coisas para o Jesse e o outro amigo dele ali. E eles tiveram que esperar, eram vários, né, uma quantidade muito grande de brancos, todos tomarem banho e só depois tomar banho também. Então, é nessa época que está esse filme. Só lembrando, é um filme baseado em uma história real. De fato aconteceu, o Jesse Owen também, né, teve esse atleta. E é bem interessante, é bem inspirador o quanto ele se superou. Falam que no filme não mostra tudo que o Jesse ele sofreu de preconceito, né? No filme ele fica um pouco mais na superfície. Só que ainda assim é um filme altamente inspirador. Tem uma cena até nas Olimpíadas que tinha um atleta, se eu não me engano, da Alemanha, que ele era o melhor da Europa. Ele faz até, de uma certa forma, ele ajuda o Jesse, porque o que esse atleta estava pensando ali? Ele estava pensando em uma disputa saudável, né, uma competição ali. E foi até um gesto até bonito desse atleta, que até deu as mãos para ele quando o Jesse Owen ele bateu o recorde, né? Apesar é muito forte, né? Então assim, é uma cena que ali
né? Eu fiquei impressionado na cena que o Jesse Owens, que é o americano, que é o principal do filme, ele entra no estádio, né, de Berlim. Ali parece o Coliseu, né? O Coliseu da época de Roma, onde tinha os leões, né? Aí sempre tinha alguém que eles colocavam no meio da arena, e aí a partir disso tinha os leões, e essa pessoa que ficava lá, ou várias pessoas, tinham que combater esses leões. Eu acredito que o filme ele cria essa sensação, né, de um coliseu, justamente de uma o Jesse Owens, na hora que ele foi participar, competir, deu essa sensação. Eu acho que o filme, quem produziu o filme, ele fez essa analogia, e eu achei bem interessante, que era a posição de Jesse, porque todo mundo ali, a maioria era alemão, né? Então o racismo ali, então imagine aquele coro de pessoas, né, falando: ah, você é negro, você não era para estar aqui. Então o treinador de Jesse, ele treinou o Jesse para ficar surdo a essas situações. E aí eu trago também esse aprendizado para o nosso dia a dia, que vai ter coisas, vai ter julgamentos, vai ter críticas, quando você está direcionado a um objetivo, que você precisa ficar surdo. Existe até uma metáfora, uma história de sapo, né? De uma corrida de sapo, aonde dentro dessa corrida tinha várias pessoas, ou vários outros sapinhos, vamos dizer assim, que falavam para um deles: ah, você não vai conseguir, você não é capaz e tal. E nesse final dessa trajetória tinha um que foi lá, chegou no topo, que o objetivo era no topo de uma montanha. E aí, quando no final da história, descobriu que ele era surdo. Então, trazendo para a nossa vida, é preciso que a gente, em alguns momentos da nossa vida, para a opinião alheia, né, às vezes até para familiares, algum momento você precise estar surdo para algumas coisas que você escute, porque pode ser um impedimento. Uma outra coisa que eu achei bastante interessante foi na decisão se o Jesse Owens ele iria competir ou não. Por quê? Qual era a questão aí? Para os negros naquela época, se o Jesse Owens ele competisse, ele estaria dizendo que o racismo é algo normal. Agora, se Jesse Owens ele fosse para a competição e vencesse, poderia cair por terra a teoria de Hitler, onde ele falava que a raça ariana era a melhor. Então, o que ficou naquele dilema, né? Uma parte falava para que ele fosse e a outra parte falava para que ele não fosse. E a preocupação dele era a filha, né? O que a filha iria falar, a esposa dele, que posteriormente, né, que a namorada dele, que era a mulher, casou de fato com Jesse Owens. Então, assim, é nesse cenário, nessa adversidade, que Jesse Owens ele bate recordes. Então ele acaba decidindo ir para as Olimpíadas. E inclusive até um colega de corrida negro, que ele até teve uma lesão na perna dele, fala para o Jesse: vá, porque ele usa até uma expressão, vamos dizer assim, baixa, vamos dizer assim, né? E para que ele ganhasse e
como se fosse assim, esfregar na cara do Hitler, né, sobre a questão ariana. Então foi isso que o Owen ele fez, né, disputou. E tem uma frase, né, interessante da mãe de Jesse, que logo no início, que eu achei bem interessante trazer para vocês. O homem tem que marcar a sua imagem no mundo. E essa foi a frase que a mãe falou para Jesse. Então, apesar de uma família humilde do Jesse, né, ele começou a trabalhar desde os 6 anos catando algodão. Para quem não sabe, catar algodão fere os dedos. Então, ele dava um duro já desde cedo, o Jesse, e realmente ele precisava ser dedicado, precisava se superar. Ele se preocupava com a família dele. E dentro desse momento difícil, né, que o Berlim, a Alemanha, se encontrava, ele enfrentou. Existiu uma questão em relação a Marta, seja bem-vinda. Lu, seja bem-vinda. Ali naquele momento, no momento que o Jesse ele ganhou a medalha de ouro, o que o Hitler ele fazia? Ele cumprimentava todos os vencedores. Na hora que foi o Jesse Owens, que ele é negro, ele deu um jeito de sair mais cedo e não, né, cumprimentar o Jesse. Então, assim, só para ilustrar cada vez mais o quanto da pressão que o Jesse ele vivenciava ali. Então, e trazendo para a nossa vida, vai ter situações da nossa vida, momentos, que a gente vai ter essa pressão. Que vai ser cobrado a questão de uma decisão, vai ter desafio, vai ter pessoas falando que não é para você fazer tal coisa, vai ter pessoas dizendo que você não é capaz, vai ter momentos que você vai ficar em dúvida em relação a algumas situações da nossa vida. Então, tudo isso, né, o filme ele traz, e é o que a gente pode acontecer ou já aconteceu na nossa vida. Então, é importante a gente trazer esses pontos. Como eu falei, o Jesse Owens ele bateu vários recordes e é bem interessante a gente trazer essa reflexão, né, em relação à raça, né, antes de ser branco, negro, índio, né, pardo, nós somos seres humanos. E esse filme ele também traz, né, um pouco dessa questão da luta pela igualdade, né? E é bem inspirador. E é isso, gente. É isso. Esse filme realmente traz muitas coisas para a gente refletir. Já seja bem-vinda. Se vocês tiverem algo para colocar, se sintam à vontade. Isso, né, infelizmente, hoje, atualmente, existe, né, ainda essa questão do racismo, e naquela época era muito mais forte. E o que a gente tem que ter em mente, né, essa questão do autoconhecimento, né, como eu falei, antes de ser branco ou que cor, que a gente se lembre que nós somos seres humanos. Temos as nossas necessidades, nossos anseios, nossos valores. E que esse filme, né, que se você não assistiu ainda, que você possa assistir e possa de fato refletir, né? O filme ele retrata bem a questão da época. Existe até uma eu não consegui identificar, né, exatamente o que ela, qual é o papel, mas
ela fazia ela tinha a função de filmar todas as Olimpíadas, que era uma mulher. E ela tinha uma exigência, né? Porque os alemães eles queriam só manipular essa questão dessa visibilidade. Eles queriam que mostrasse só a Alemanha. E ela queria que mostrar os jogos como um todo, né? Os países, enfim. Então, um deles, né? Um alemão questionou a ela se ela não tinha medo. E ela simplesmente falou que não, que ela estava ali para fazer, né, da melhor forma possível o trabalho dela. Então, assim, a Alemanha, ela metia medo, né, naquela época, amedrontava, mas, apesar disso, tinha pessoas, né, como Jessie Owens, essa mulher, que não se intimidava. Então, gente, eu contei a história de Jessie Owens, né? Ele ganhou 4 medalhas nas Olimpíadas de 1936, na Alemanha, em Berlim, no auge do racismo. E é bem interessante a gente ter como aprendizados nessa noite, né? O quanto antes de ter kickoff seja, né? Que a gente possa lembrar a cada dia que nós somos seres humanos, merecemos respeito, né? Que a gente possa acolher o outro, que a gente possa ajudar. E nesse filme, essa questão, né, da ajuda é bem interessante em alguns momentos. E como o espírito de nação, né, para a gente também, essa união da nação, como é importante também a gente ter no nosso dia a dia, né, como um valor também. E a gente não possa perder isso de vista. Quero agradecer a cada um de vocês, né, por estar nessa live. Lembrar que toda quarta-feira tem um circuito de filmes, aprendizados, né, relacionado à psicologia. Dia de quinta-feira só assuntos, né, de psicologia, coaching integral sistêmico e também mapa de perfil comportamental e inteligência emocional. Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores, auxiliando pessoas no início do digital, né, assuntos, né, marketing digital, YouTube, Instagram, enfim, vários temas. Isso foi criado baseado na mentoria 360 graus, onde, além de você ter um acesso a um conteúdo de qualidade nessa direção digital, financeiro, emocional e empreendedorismo, você tem um momento, né, individual para tirar suas dúvidas e você possa se desenvolver, criar um negócio online. Se você está desempregado ou se você já tem um trabalho, mas você almeja algo melhor, também essa mentoria é para você. Então, gratidão a cada um de vocês, que a semana de vocês seja abençoada, que a luz, né, esteja sempre com vocês e que realmente essa noite seja realmente de muitas reflexões, tá? Gratidão, até a próxima. Tchau, tchau.